A paz do Senhor Jesus. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. De início, somente esses 3 versículos. Nós sabemos que o Evangelho, a palavra de Deus escrita, nos promete a vida eterna. Na primeira epístola do apóstolo São João, Jesus Cristo deixou isso bem claro. E João, ele escreveu em 1 João capítulo 5, versículo 13, está escrito, 1 João, ou primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, verso 13, estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes no presente, não é no passado e nem no futuro, tendes a vida eterna, e para que creiais no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, o Evangelho, a palavra, nos promete a vida eterna. Em Hebreus 4, está escrito, se hoje ouvirdes o Evangelho, não endureçais o vosso coração. Então, aquele que crer no entendimento e confessa com a boca, esse tem a vida eterna. A vida eterna não é concedida para os santos, para os perfeitos, para os justos, porque não há um santo e um justo e um perfeito nessa terra. Nós somos justos, santos e perfeitos em Cristo Jesus. É Cristo quem concede a justificação, a santidade, a perfeição. Nós somos carentes de Jesus Cristo, como o recém-nascido é carente da sua mãe. Um recém-nascido, ele precisa de agarrar nos braços, na roupa de sua mãe. Ele não caminha, ele não fala, ele não age, ele não sobrevive sozinho, ele depende da mãe. Então a mãe faz tudo por ele. Nós somos como um recém-nascidos, dependente de Jesus. Nunca é a nossa santidade, a nossa justiça, a nossa perfeição que nos salvará. Mas é a santidade, a perfeição, o amor, a misericórdia, os atributos, a obra, os feitos de Jesus quem nos salva. Então, nós temos a promessa, 1 João 5,13, vós
tendes a vida eterna. Então, nós lemos em 1 Coríntios 15, 51, eis que vos digo um segredo, ou um mistério. O que é mistério? O que é segredo? É aquilo que ainda não foi falado, não foi visto, não foi presenciado. Paulo revela esse segredo. Ele diz assim: na verdade, nem todos dormiremos. A palavra dormir aqui, ela é uma palavra figurada. Ele usa um verbo, ou seja, ele usa uma palavra mais blanda para falar da morte. Na verdade, aqui ele quer dizer, nem todos morreremos. Há alguns que não hão de morrer, porque quando Cristo, ele arrebatar, ou seja, ele tirar a igreja dessa terra, aqueles que estiverem vivos no momento, por exemplo, se Cristo vier agora arrebatar sua igreja, nós que estamos aqui de corpo, carne, físico, presente, nós não passaremos pela morte. Nós passaremos por uma transformação. E essa transformação é como um relâmpago que sai do ocidente e mostra até o oriente. É como um abrir e fechar de olhos. É um rápido. Por isso que arrebatamento quer dizer raptar, tirar, com velocidade, com rapidez. Foi tirado, foi levado. É mais rápido, ou será mais rápido do que um abrir e fechar de olhos. Abre e fecha seus olhos. É muito rápido. A fração é de milésimo. Então os que estiverem vivos serão transformados, porque a carne e o sangue não pode herdar o reino celestial. O versículo 50 de 1 Coríntios 15 diz: e agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Porque na carne e no sangue há corrupção. O pecado corrompe. O pecado contamina a carne e o sangue. Então essa carne e esse sangue, ou seja, esse corpo que é corruptível, ele será transformado, sem passar pela morte. Será transformado num corpo incorruptível e imortal, que não será sujeito mais à morte, e nem sujeito à força do tempo, porque o tempo desfaz, envelhece o corpo físico. Mas, quando esse corpo for transformado, então ele será resistente, semelhante ao corpo do próprio Senhor Jesus Cristo, ao corpo dos anjos, que é espiritual. Então, vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis. E nós, que estamos vivos, seremos transformados. Então Paulo usa
uma palavra, né, fazendo menção aos tempos dele antigo, ante a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ouvirão a trombeta soar. Na verdade, trombeta aqui não é aquele instrumento que antigamente era feito de chifres de animais. Hoje tem os que é feitos, eu acho que é de metal, né? Alumínio, sei lá como é que é os trombones, trombetas de hoje, porque eu não sou músico. Mas quando diz trombeta, ele está dizendo a eles ouvirão a voz do Senhor, chamando-os. Assim como o Senhor, após 4 dias, disse: Lázaro, sai para fora. A trombeta foi tocada para Lázaro. Ou seja, Lázaro ouviu a voz do Senhor da vida eterna. Ele ouviu a voz do Senhor dos senhores e do Rei dos reis. Do grande eu sou, diz a palavra. E Lázaro saiu para fora. Então todos os que morreram em Cristo e estão espalhados por esse mundo, eles serão ressuscitados em corpo físico, né? Essa transformação e esse milagre será feito pelo poder do Senhor. Nós, e a Bíblia não dá detalhes claramente como será isto. E muita gente acha isso impossível. Como que uma pessoa que morreu há 4.000 anos atrás, uma pessoa que foi queimada há 3.000 anos atrás, uma pessoa que afogou no mar, foi comido por uma fera ou por um peixe, uma pessoa que foi subterrada em um terremoto, como essas pessoas vão surgir? Nós não temos que ousar em indagar a Deus. Porque se a pessoa acha difícil de crer que um ser humano pode ressuscitar, pode ter o seu corpo que foi comido, queimado, ou picado, ou consumido, pode tornar a ter o seu corpo novamente de pé, se a pessoa acha difícil isso, então como que a pessoa entende e crer que essa terra e esse céu foi criado somente pela palavra? Você já pensou nisso? Qual é mais fácil? Uma pessoa que já existiu e morreu, voltar a existir? Ou dizer, haja terra, haja céu, haja mar, haja dia, haja noite? Todo esse universo e tudo que está na frente dos nossos olhos foi criado por Deus mediante a palavra. De Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, ele diz, haja e ouve. Ele foi falando e o poder da palavra foi construindo, foi fazendo os mundos, os mares, os seres viventes, as frutas, as árvores, tudo, as montanhas, pedreiras, foram construindo, foram ressurgindo do nada, somente pelo poder da palavra. Então Deus é grande, é maior do que aquilo que nós pensamos, daquilo que nós podemos imaginar. Deus é maior, Ele é Senhor, Ele é Pai, Ele é Criador da eternidade.
Você já pensou em alguém que cria a eternidade? Alguém que é superior à eternidade? Nós encontramos com alguém de 80, 90 anos, 95, nós admiramos. Ah, o senhor, a senhora tem 95 anos. Nem um século ele não tem. Agora a eternidade, quantos séculos é a eternidade? A eternidade não tem século, não tem dia, não tem hora. A eternidade é algo incontável, que tem o princípio que foi criado por Deus e não tem fim. É de geração a geração, dia a dia, tempo a tempo, ano a ano. Ela é universal, ela é eterna. Então, se Deus criou a eternidade e tudo que há na frente dos nossos olhos, não poderá levantar um cadáver, ainda que tenha 3.000, 4.000 anos que ele foi morto. Claro que Deus tem esse poder. Então diz aqui, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta será tocada. Ou seja, a voz, o decreto será anunciado, será soado, e os mortos ressurgirão ou ressuscitarão, incorruptíveis. Incorruptível é aquilo que não se pode corromper, nem pela idade, nem pela doença, nem pelo pecado, nem por nada. Nós hoje somos corruptíveis. O tempo está nos consumindo. O tempo está nos vencendo. Não temos mais aquela força, aquela rapidez, aqueles cabelos pretos, aquele vigor. Estamos sendo desfeito pelo tempo, vencido pelo tempo. Mas quando o Senhor bradar, dar sua palavra de ordem, aquilo que é corruptível, frágil, fraco, será revestido ou transformado pela incorruptibilidade. Então, o versículo 53 diz: porque convém que isto que é corruptível, falando do nosso corpo, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Só Deus tem a eternidade, a vida, e tem a imortalidade. Deus não morre, não envelhece, Ele é eterno. Então nós seremos semelhantes a Ele, porque iremos possuir a sua vida, a sua eternidade, a sua santidade. Quando nós lemos aqui novamente na Epístola de João, no capítulo 3 de 1 João, verso 1 diz assim: vede, 1 João, capítulo 3, verso 1, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque o não conhece a Ele. Verso 2 de 1ª Epístola de João, 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é revelado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Quando
Jesus se manifestar, ele vai manifestar em espírito, nas nuvens, para buscar o seu povo. Então, assim como ele é, seremos nós. Ele é incorruptível, imortal, eterno. Aí o versículo 54 diz: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: destruída ou engolida foi a morte pela vitória. A morte, que hoje ela tem poder, tem autoridade de tirar o ser vivo e humano dessa terra e levar para outra dimensão, ou para o reino de Deus, ou para o Seol, que é o inferno. Essa morte, ela será vencida, ela será tragada pela vitória. Por quê? Porque após o arrebatamento da igreja, a morte, ela não terá mais poder sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Por quê? Aquele corpo corruptível, que podia ser tocado, vencido por ela, porque o corpo corruptível é um corpo fraco, agora esse corpo será revestido da incorruptibilidade. Esse corpo mortal vai ser revestido, transformado da imortalidade. Então a morte não terá mais poder, autoridade. Então, o versículo 55, ele é muito importante, o 55 e o 56, porque Paulo diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está, ó inferno, ou morte, a tua vitória? Ele canta, ele expressa um suspiro, um alívio, dizendo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está, ó inferno, a tua vitória? O versículo 56, ele diz: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, o que é aguilhão? É uma vara com uma ponta fina de aço ou ferro, a qual o carreiro, o boiadeiro, usa para espetar, para furar os bois, para que os bois possam obedecer o comando dele. Então, quando aqueles bois, aquela junta de boi, está indo para caminhos errados, que ele não quer que ele vá, então ele usa aquela vara com aquela ponta e fura o couro do boi. Então, na dor, o boi submete a ordem daquele boiadeiro, daquele carreiro. Então, o aguilhão da morte, a vara, a punição da morte é o pecado. O pecado é semelhante a uma vara que tem uma ponta fina, que fere, que machuca, que penaliza o ser humano. Então, antes da morte, existe a vara. A vara fere, para depois a morte atuar. E essa vara, Paulo diz
que é o pecado, e realmente é. Porque em Romanos 6, 23, ele diz: o salário, a recompensa do pecado é a morte. Então o pecado vem, açoita, ele fura, ele fere, e a morte vem e resgata aquela alma que está ferida, que está machucada. Então ele diz aqui: onde está, ó morte, a tua vara? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Porque a vara da morte, ou o aguilhão da morte, é o pecado, e a força do pecado é a lei. Nós, ou a humanidade, conheceu o pecado através da lei. Paulo disse isso em Romanos, praticamente Romanos inteiro, mas o capítulo 5 de Romanos, o capítulo 3 também de Romanos, Paulo fala isso claramente. Porque nós não saberíamos que roubar, ou adulterar, ou mentir é pecado, se a lei não nos advertisse. Então, quando a lei diz: não adulterarás, não farás imagem de escultura, não mentirás, e nós mentimos, então nós estamos transgredindo a lei. E quando estamos transgredindo a lei, nós estamos debaixo dessa vara, desse aguilhão. Nós estamos debaixo do pecado. E o pecado começa a nos ferir, como o boiadeiro fere a boiada. E após ferido, machucado, corruptível, fraco, fragilizado, a morte vem e dá o golpe fatal. Mas quando esse corpo for transformado, então poderemos cantar, suspirar e cantar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está, ó inferno, a tua vitória? Porque a vara, o objeto de sofrimento, de tortura, né, da morte, é o pecado. E a origem do pecado, a força do pecado, está na lei. Porque a lei, ela revelou o pecado. Mas no versículo 57 ele diz: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos dá a vitória por meio da manifestação, da encarnação de Jesus. Jesus, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado e ele venceu a morte. Ele entrou no mundo vitorioso e saiu desse mundo vitorioso. Agora, nós não conseguimos vencer o mundo. Nós não conseguimos vencer o pecado e nem a morte. Por isso que o apóstolo Paulo reconheceu que a vitória, o escape, o livramento dele, ou da igreja, ou dos que creem, está na pessoa de Jesus Cristo. Por isso eu dei o exemplo que nós somos como recém-nascidos, que precisamos estar agarrados em Cristo, alimentando, sobrevivendo de Cristo. É a graça de Cristo, é a graça que nos salva. Nós somos salvos por meio da graça. Por isso que ele diz aqui: mas graças a Deus
que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em Cristo, nós seremos escape, nós escaparemos da morte. Essa morte é aquela morte espiritual, é aquela morte aonde o ser humano deixa esse mundo físico, natural, e nunca mais terá a oportunidade de encontrar com a luz, com a vida, com Cristo. Ele será perdido eternamente, perdido sem chance de ser recuperado, restabelecido, revestido. Não haverá mais chance. Hebreus 9, 27 diz: está ordenado ao ser humano morrer uma só vez, depois virá o juízo, o julgamento. Então, a nossa chance de ver, estar e viver eternamente com Cristo é agora nesse mundo. Por isso que nós temos que reconciliar com Cristo enquanto estamos no caminho, enquanto temos a oportunidade. Por isso que em Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e então encontrarei descanso para vossas almas. Quando nós deixar esse mundo penoso, esse mundo de trabalho, de combate, guerras, esse mundo competitivo, nós teremos um repouso, um descanso, uma eternidade em Cristo. Por quê? Porque dependemos dele, dependemos do favor dele para ter esse descanso de alma. Se nós deixarmos essa oportunidade passar, esse tempo de vida consciente passar, e sairmos desse mundo puxado, carregado, arrastado pela morte, porque ninguém sai abraçado com a morte sorrindo. Nós somos puxados, tirados desse mundo à força pela morte. Querendo ou não, ela nos leva. E se nós sairmos desse mundo sem reconciliar com Jesus, então essa morte, ela nos levará para o inferno. E o inferno é um lugar, é uma dimensão aonde o ser humano verdadeiramente, biblicamente, palavra de Deus, ficará eternamente. O inferno não é uma passagem, não é um purgatório, não é uma penalidade, não é uma punição por alguns meses, dias ou anos. O inferno será como o céu, será eterno, porém, uma eternidade sem alívio, sem descanso. Nós, seres humanos, temos que pensar nisso. Isso não é uma ameaça, né? Isso é uma realidade. Nós temos vários versículos no Novo Testamento que fala que adianta o homem ganhar todo o mundo
e perder a sua alma. Em outras palavras, que adianta o mundo o homem ter o corpo inteiro, completo, e ser lançado no inferno? É melhor que ele seja salvo, cego, coxo, mudo, do que ter todo o seu corpo e ser lançado no inferno. Aqui em Marcos, capítulo 9, versículo 42 diz assim. Eu gosto de mostrar nas Escrituras porque são coisas sérias e muitos podem ouvir e dizer: isso é coisa criada, inventada pelo homem. Então nós mostramos, citamos o que está escrito na Bíblia. Marcos 9,42 diz assim: e qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que pusesse ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado no mar. Uma mó é uma pedra muito pesada que moía trigo. Uma pedra esfregava na outra e fazia o farelo, o pó do trigo, do grão de trigo. Então, mó de atafona quer dizer uma pedra pesada que moía os grãos do trigo, do milho, qualquer semente. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida eterna aleijado, do que tendo as duas mãos irem para o inferno, para o lugar em que o fogo nunca se apagará, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Marcos 9,45. Se o teu pé te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrar coxo na vida do que tendes 2 pés, ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Não vou ler mais porque já está bem claro, mas o 47 diz: se o teu olho te escandalizar, arranca. Melhor é para ti entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 seres lançados no fogo do inferno, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Que bicho é esse? Esse bicho é a alma. Esse bicho é a consciência. Onde o bicho, onde a consciência nunca morre. Nós vemos Lucas 16, a parábola do rico e do Lázaro. A Bíblia diz que o rico estava no inferno, nas chamas, atormentado, e gritava desesperadamente: Lázaro, molha, nem que seja as pontas do dedo na água, e respinga na minha boca, porque estou em tormento. Ali era uma parábola, uma comparação. Jesus, que conhece os céus, a terra e as profundidades da terra, Jesus disse essa parábola, porque assim como ele disse, assim é o que as Escrituras confirmam. Onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Marcos 9, 42 ao 48. Então, nós precisamos de ter essa convicção. O último versículo, para nós terminarmos, diz assim, nós já lemos: mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Então a nossa vitória está em crer, em render a Cristo. Verso 58, o último versículo, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós temos que ser firme na nossa convicção, firme na nossa fé, firme na nossa convicção e constante. Tem gente que é crente 1 ano, fica 6 meses fora,
10 anos fora, volta, fica mais um bocado, sai. Sedes firme, porque nós não sabemos a hora que o Senhor vem. E não sabemos também a hora que nós podemos partir. Mas se nós estivermos firmes, sabendo, ou partindo desse mundo para o outro, ouvindo o Senhor do outro para esse nos buscar, nós estaremos para sempre com o Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.